Bom dia, queridos. Aqui quem fala é sua professora Mara Ruth. A gente está começando mais uma aula de Ciências Médicas, essa dedicada ao tema atenção primária. É muito importante que no nosso plano da aula de hoje totalmente reservado a essa temática que é basilar em redação de ciências médicas, mas acima de tudo é um assunto que vocês, inclusive, quando estiverem cursando medicina, vão ver. Para essa aula, o tempo vai ser um pouco mais curto para assistir a aula completa, 15 minutinhos. Você precisa de um ambiente iluminado e silencioso e abrir, sobretudo, os materiais que foram enviados para você. A gente começa falando que a atenção primária exige algumas reflexões, porque é considerado o primeiro e o mais importante momento na condição de conquista da saúde de um país, de um indivíduo, de uma sociedade. Por isso, duas palavras são interessantes para que vocês utilizem, inclusive, no texto de vocês. Basilar e primeiro, né? Primus, o primeiro momento de tudo. Quando você constrói um prédio, se você constrói as bases frágeis, esse prédio será destruído. Então, é um pouco do que a gente reflete sobre a questão da saúde. Não adianta ter hospitais de ponta super especializados, não adianta investir em tecnologia se você não garante para aquele estado, para aquela sociedade, para aquele indivíduo, uma primeira visão de saúde. A saúde basilar, a atenção primária. Essas duas palavras também, né, merecem reflexão. Atenção, que quer dizer o quê? Tenha cuidado. Olhar primeiro. E aí a gente vem para o que estava na proposta de redação de vocês. Um sistema de saúde baseado na atenção primária, a saúde, orienta suas estruturas e funções. Então, essas duas palavras são importantes, as estruturas e as funções, para os valores de. E aí, esses valores vocês devem anotar, porque são valores importantes para quem pensa em políticas de saúde. Equidade, solidariedade social, ao direito de todo ser humano de gozar do mais alto nível de saúde que pode ser alcançado. Por quê? Porque existem fatores que impedem você de ter 100% de sua saúde. Mas eu devo ter direito à saúde máxima que a minha sociedade pode ter. E essa saúde deve ser conquistada sem distinção de raça, de religião, de ideologia política, condição econômica. O fato de eu ser pobre não deve me impedir de ter acesso à saúde ou social. Os princípios necessários para manter um sistema desta natureza são a capacidade de responder de forma equitativa, ou seja, igual para todos, eficiente. Essa palavra tem que existir quando a gente está trabalhando a questão da saúde, né? Não basta garantir saúde para todos, mas tem que ser eficiente, inclusive porque no concernente à saúde a gente tem o problema de eu posso dar, mas se eu garanto a saúde de forma atrasada, o indivíduo não vai alcançar o máximo potencial da saúde que ele pode ter. E aí a gente fala que deve incluir a capacidade de monitorar o progresso para melhoria contínua e renovação, a responsabilidade e obrigação dos governos de prestar contas, tem que envolver sustentabilidade, participação, orientação nos mais altos padrões de qualidade e segurança, globais inclusive, né? A medida de saúde não pode ser apenas do país, mas do país em relação ao mundo, e a implementação de intervenções setoriais. Falando um pouquinho disso, a gente fez a proposta que era, levando em conta essas considerações que estão ligadas ao fazer saúde e ao seu conhecimento sobre a questão, eu pedi para que vocês escrevessem um texto sobre a importância da atenção primária como um dos pilares da saúde. Está no plural pilares, porque, óbvio, a saúde não pode ser garantida apenas pela atenção primária, mas ela é um dos pilares da saúde no Brasil. E aí eu sugeri algumas leituras, e são essas leituras que a gente vai analisar um pouco na aula de hoje para ajudar você na escrita do seu texto. A primeira era uma leitura basilar de um texto, quem não conhece esse órgão deveria conhecer, que é vamos colocar a OMS da América Latina, né? A OPAS, é inclusive um órgão que deve ser citado na sua redação, e aí eu coloquei um texto que dá uma ambientação mais ou menos do que é a atenção primária. Depois eu coloquei um texto
do Hospital Albert Einstein, que também é uma referência no Brasil, e é um blog que vocês podem manter a leitura, o blog Vida Saudável, que explica, né, o que é e qual é a importância da atenção primária. E coloquei a leitura de um livro, é uma escritora globalmente conhecida para a temática da atenção primária, mais do que globalmente conhecida. É um livro que foi difundido no Brasil pela Unesco, pelo Ministério da Saúde e pelo governo federal, obviamente. Se é o Ministério da Saúde, é o governo federal. E eu coloquei o livro, ele tem lá 700 páginas, obviamente não era para que você fizesse a leitura de tudo, mas eu salientei algumas páginas que vocês podiam folhear para ler e ajudar você no entendimento da temática. Eu vou colocar alguns pontos do livro aqui para vocês para ajudar nessa compreensão. A começar do próprio título, equilíbrio entre, né? Então, é a necessidade de saúde, o serviço e a tecnologia. O livro ele é dividido em 5 partes principais. A primeira ela fala de atenção primária e saúde, o que é, como. A segunda são as práticas de atenção primária, como elas devem ocorrer e quais são. O outro é sobre a responsabilidade na atenção primária, depois fala sobre pacientes e populações e termina com políticas de saúde e atenção primária. Para nós, fica apenas o primeiro capítulo e nele eu ressalto aqui nos slides e para a leitura de vocês a importância de trabalhar a relação entre atenção primária e saúde, quais são essas características da prática em atenção primária, quem são os profissionais ligados à atenção primária, principalmente porque vocês que fazem vestibular para a Baiana e para alguns outros vestibulares, o primeiro passo é entender que o médico ele faz parte de uma equipe multidisciplinar e que ele não é o responsável por garantir saúde, né? E isso, em muitas redações, fica claro que o aluno deve ter esse posicionamento. E a atenção primária como um dos componentes do serviço de saúde. No primeiro momento, eu destaco a relação da promulgação da Constituição de 88, né? O texto ele fala: o Brasil tem vivido uma reforma sanitária sem precedentes, no sentido da construção de um sistema único de saúde universal, integral e equinômico. Eu acho importante você usar as 3 palavras, né? Porque todo mundo diz, em 1998 a Constituição SUS, 1888 SUS, mas Constituição, mas é importante citar essas 3. O nosso sistema é universal, integral e equinômico. E aí ele fala que na década de 90 a gente começa a fazer essas reformas que estão ligadas à atenção primária, que são as estratégias de política de saúde da família e sua evolução, que agrega importantes atores políticos, técnicos e que demonstra o seu potencial transformador e faz com que hoje ela se apresente como uma proposta para a organização de sistemas municipais, viabilizando o cumprimento do SUS. O texto, ele ainda fala da expansão desse programa, que alcança mais de um terço da população brasileira, um dado interessante para a sua redação, que tem demonstrar e que mostra que a organização do sistema de saúde brasileira, ela se foca na atenção básica e que possui características similares ao que está proposto no livro da autora, e que por isso é interessante a leitura do livro. Acrescenta, e isso é interessante para a redação de vocês, algumas particularidades do nosso sistema, que é a presença dos agentes comunitários de saúde e o pressuposto do trabalho multiprofissional das equipes. E a relação, isso aí eu acho que é obrigatório, né, na redação, do vínculo entre equipe, população e território. Ou seja, não dá para construir um bom sistema de saúde sem pensar nesses vínculos entre a equipe multiprofissional, a população, o território e o estímulo à participação da comunidade em projetos. Interessantíssimo para a redação de vocês. Depois eu faço uso de uma citação, quem gosta, né, de usar a citação na redação, para não ficar todo mundo usando Hipócrates, esse trecho de baixo é muito interessante. Não existe membro mais perigoso da nossa profissão do que aqueles nelas nascidos, os especialistas. Porque é uma citação de uma referência, quem não conhece, né, Osler, que é uma referência muito usada em ciências médicas e que cabe perfeitamente para o tema. Em seguida, eu acrescento, né, o que está lá, todo o sistema de serviço de saúde possui 2 metas principais, isso dá para usar na divisão da estrutura do seu texto. A primeira
é otimizar a saúde da população por meio do emprego do estado mais avançado do conhecimento. E a segunda, que é igualmente importante, então colocar esse trecho é igualmente importante, é interessante do texto, que é minimizar as disparidades entre os grupos populacionais, de modo que determinados grupos não estejam em desvantagens no sistema do acesso à saúde. E para fazer isso, ele sugere aqui o reconhecimento que existe das iniquidades sociais e de saúde no mundo todo, incluindo no Brasil. E aí ele cita um documento que eu acho interessantíssimo que você cite na sua redação, se vocês não conhecem, a Carta de Ljubljana, que traz os princípios basilares da atenção de saúde, que são esses aqui que você pode citar no percurso da sua redação. Valores da dignidade humana, proteção da saúde, centrar na pessoa, né, e focar na qualidade, baseada em financiamento sustentável para que a cobertura em saúde seja para todos e o último tópico, que é o que interessa, direcionados para a atenção primária, ou seja, a Carta de Ljubljana, que desde 1996 serve como diretivo da saúde, ela coloca dentro dos seus valores a atenção primária. E aí eu ressalto aqui uma questão que são os determinantes da saúde. Eu acho muito interessante essa proposição do livro, né? O que que ela coloca? Ela coloca que a saúde ela possui muitos determinantes. Um deles é a estrutura genética, que é altamente influente e evoluiu, né, ao longo desses milhões de anos. E a genética, ela determina os limites que o serviço de saúde pode alcançar na melhoria da saúde de alguém. Ela tem evoluído, né? Ela é a condição que a gente tem hoje de estudo para o amanhã. Existem muitos estudos de engenharia genética e de saúde para alterar o estado de saúde, e que a tecnologia hoje ela interfere muito nessa expressão genética, mas a gente tem que considerar os outros determinantes da saúde, que é o ambiente social e físico, os comportamentos individuais, os serviços de saúde. E esses elementos que está aqui na figura, eles determinam a saúde de um indivíduo ou de uma população, porque é o conjunto da combinação genética, do meio ambiente e dos comportamentos que são culturais ou socialmente determinados pela natureza. Por exemplo, o fato de eu viver numa família que se alimenta bem, né? O fato de eu viver numa família que, ou de eu ter um comportamento mais saudável, meu ambiente cultural interfere determinantemente, né, na minha saúde. Então, lembrando o princípio da OMS, que a saúde não é só responsabilidade do sistema de saúde. O outro ponto que está aqui é o determinante da saúde-doença. Eu gostei muito dessa imagem, porque eu acho que vai ajudar você, não somente nesse texto, mas em muitos outros, né? Que é a visão dos determinantes de saúde. Na maioria das nações industrializadas, há diferenças sistemáticas na falta de saúde entre comunidades, há uma concentração mais elevada entre os socialmente desfavorecidos, existem as medidas de morbidade, enfim. E aí eu coloco aqui para vocês essa estrutura para que você veja quais são os determinantes de saúde e doença ligados ao indivíduo? A saúde pública, o bem-estar social, a atenção médica, quais são as atividades que o indivíduo produz, mas associado a isso você também tem o genotipo, as mudanças fisiológicas, as resistências, e se você olhar com muito cuidado, né, essa figura, você vai ter uma noção básica do que são esses determinantes de saúde e doença, interessante para muitas redações. Em seguida, a gente também tem uma reflexão do livro que é interessante, para que a atenção primária otimize a saúde, ela deve enfocar a saúde das pessoas na constelação. Essa imagem, essa palavra é interessante para o seu texto de outros determinantes de saúde, ou seja, aquilo que eu coloquei na tabela anterior, no meio social e físico no qual as pessoas vivem e trabalham, em vez de enfocar apenas na enfermidade individual. É uma frase que vocês usam muito, né? A saúde não é a doença não é um problema apenas biológico, né? Depois, outra reflexão que é interessante é que a atenção primária ela difere da atenção por consulta. E isso muita gente confunde, né? Chega a colocar isso como solução na redação. Que é
aquela consulta de curta duração. Aquilo ali é a atenção secundária. E também ela se difere do manejo da enfermidade de longo prazo, que é a atenção terciária. Então, você vê essas três: primária, secundária e terciária. A primária não é a consulta de curta duração ela é a secundária, e o manejo da enfermidade de longo prazo, um tratamento de câncer, por exemplo, é terciário. A atenção primária, ela lida com os problemas mais comuns e menos definidos. Geralmente, ela acontece em unidades comunitárias, como consultório, centro de saúde, escola, lares, né? É o médico que vai até a casa. O trabalho que os educadores de saúde ou os agentes comunitários fazem nas escolas, isso é atenção primária. Os pacientes, na atenção primária, ele tem um acesso direto a uma fonte adequada de atenção que é continuada ao longo do tempo para diversos problemas e que inclui, inclusive, a necessidade de serviços preventivos, como é o caso a atenção primária à mulher, a atenção primária à saúde infantil. Depois, o livro ele faz um contexto histórico da atenção primária, tem alguns de vocês que adoram, né? Trabalhar isso de marcos históricos, o livro oferece isso, e eu coloquei aqui algumas tabelas que eu acho interessante para dar essa noção a você. Qual é a diferença entre a atenção primária e a atenção e a convencional? Então, saúde, doença, a convencional vai trabalhar a cura, a atenção primária vai trabalhar a prevenção e a atenção e cura às vezes. O conteúdo vai ser tratamento, K vai ser promoção de saúde, a convencional trabalha a atenção por episódio, a primária trabalha a atenção continuada, a convencional trabalha problemas específicos, a atenção primária trabalha mais a atenção abrangente. As organizações são especialistas médicos e consultório individual para convencional, e as organizações que lidam com a atenção primária são clínicos gerais, grupos de outros especialistas e equipes multidisciplinares. E no caso do Brasil, né, como a gente disse, tem os agentes comunitários. A responsabilidade apenas do setor de saúde, na convencional, o domínio é do profissional e a recepção é passiva, enquanto que na atenção primária lida-se com a autorresponsabilidade do paciente, com a participação da comunidade, com a colaboração intersetorial. Também acho interessante a gente trabalhar a ideia de que historicamente ela foi definida como um tipo de médico, que era o clínico geral, e atualmente algumas pessoas transmitiram isso para a ideia do médico da família. Mas é um erro conceber dessa forma, porque a depender de países, a depender de projetos de saúde, isso pode ser alterado. Então, eu não posso dizer a atenção primária é feita pelo médico da família, né? Inclusive porque, como já disse antes, é preciso incluir outros profissionais. Acrescento ao que já foi enviado para vocês outros 2 documentos. Fica a você a responsabilidade de querer ler e se aprofundar, ou de apenas escrever o texto com o material já enviado antes, ou com simplesmente o vídeo que eu estou mandando agora para vocês. Mas os outros 2 documentos são um material da OPAS, né, sobre renovação na atenção primária em saúde nas Américas. Ele vai trabalhar no primeiro momento por que renovar a atenção primária, trabalha a ideia de construção do sistema de saúde com base na atenção primária, falando de quais são seus valores, quais são seus princípios, quais são seus elementos. E é muito interessante o último momento do texto em que ele trabalha caminhos a seguir, ou seja, oferece tons de solução para a implementação da saúde da família. O outro documento é um em que trabalha agora mais que nunca, na verdade, é um capítulo, é velho, é de 2008, mas traz elementos basilares interessantes. O capítulo 1, que é interessante, os desafios de um mundo em mudança, em que fala, né, em que os textos produzem reflexões sobre as mudanças que devem ser feitas na saúde, e especificamente para esse tema, o capítulo 3, que trabalha os cuidados primários, por que nós devemos dar prioridade às pessoas. A gente chega ao fim da aula de hoje. As tarefas definidas são a leitura do material de apoio, se você quiser ler e se você tiver tempo para ler, então, né, fica aí o livro que eu expliquei, os 2 links de textos que estão na proposta de redação e esses 2 materiais que eu estou mandando hoje. Se quiser, para fazer um bom fichamento, se não, você pode seguir
o roteiro da reflexão que eu fiz no vídeo hoje para a produção do seu texto, cuja proposta já foi enviada. Muito obrigada pelo tempo de vocês e eu continuo torcendo para a sua vitória.